Vamos aguardar das 20 horas para nós começarmos. 20 horas. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muita paz a todos. Jesus, o nosso mestre e amigo de todos os instantes, nos abençoe. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite de sexta-feira, com essa oportunidade maravilhosa neste canal, no nosso canal Espírita Seja, essa oportunidade que temos, né, de estar transmitindo palestras para que possamos dar sequência aos nossos estudos a respeito dessa doutrina que nós amamos. Então, é uma alegria muito grande, nós envolvemos a todos os presentes, né, com um abraço fraterno e virtual, né, nesse momento que estamos passando. E já gostaríamos, desde já, de dizer a todos vocês que divulguem o nosso canal. Né, fale para as outras pessoas, divulguem pelo WhatsApp, né, pelo Facebook, o canal Espírita Seja, para que possamos continuar, né, a levar a mensagem dessa doutrina querida a mais pessoas. Então, hoje, nós temos a alegria muito grande de ter o nosso querido companheiro, nosso querido irmão, Wesley Guedes, trabalhador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, já há bastante tempo, não é, Wesley? É uma alegria tê-lo aqui conosco. E nós vamos, então, dar início, tá, à nossa palestra desta noite com Wesley, e vamos nos preparando, buscando no recurso da prece a forma de nos conectarmos com o alto e nos prepararmos para o nosso trabalho. Querido mestre, querido amigo Jesus, luz das nossas vidas, nesse momento de imensa alegria pela oportunidade do trabalho, aqui estamos, Senhor, com os corações abertos e pronto para fazermos aquilo que temos de melhor. Rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva na Sua doce paz e com seu amor magnânimo, para que os nossos espíritos possam se sentir aquecidos e assim fortalecidos, para que possamos produzir mais e melhor em nome da sua causa. Abençoe, Senhor, o nosso irmão Wesley, para que ele possa conduzir a sua mensagem com toda tranquilidade e assim atingir os objetivos por ele traçado. E também, querido amigo, nesse momento em que a humanidade passa por momentos de grande reflexão, possam sentir a sua presença e assim acalmar, asserenar os ânimos, afastar as ansiedades desnecessárias e aplicar aquilo que a doutrina espírita nos convida a todo instante: a confiança, a fé raciocinada. Esteja sempre conosco, Senhor, e que nós, todos nós, possamos estar contigo. E é com essa alegria da oportunidade do trabalho, do encontro fraterno e amigo com todos, é que nós damos por iniciar a reunião, a palestra desta noite, rogando, Senhor, que a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meu querido amigo Wesley, agora é com você. Tá? Um grande abraço, muita paz. Muito obrigado, Cláudio. Agradecido aí pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, abraçando a todos os nossos irmãos da doutrina espírita e daqueles que buscam o Consolador prometido. Viemos aqui sem a pretensão de revelar coisas novas, mas buscando a mensagem do Divino Senhor, que nos revelou ser Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida, e que nenhum de nós
poderia chegar até o Pai Celestial, sem percorrer as lições que o Divino Senhor nos trouxe aquele tempo e ainda nos dias de hoje. Porque a palavra de Jesus é essa palavra de vida eterna que se desdobra à medida que caminhamos, à medida que buscamos compreender a mensagem, cada vez mais alta se revela para nós a percepção deste amor que nos conduz a todos, através das muitas vidas que se sucedem, onde nós buscamos encontrar o refúgio no abraço de Jesus, no seu olhar meigo e amigo, quando muitas e muitas vezes ele caminhou junto conosco nas areias da praia do lago de Genezaré, ou junto aos templos em Cafarnaum, ou em Jerusalém. E nós vamos nos recordando do Divino Amigo para nos conectar com Ele, da mesma forma que nos encontramos agora, conectados uns com os outros por meio desta tecnologia, e nos sentimos assim como Paulo de Tarso, que deixa a casa do caminho para levar a mensagem a todos os recantos do mundo conhecido à época, um peregrino que levava a mensagem do Cristo em muitos lugares. E nós, utilizando dessa tecnologia agora, temos a oportunidade de nos abraçarmos virtualmente e de podermos, assim, dividir um pouco do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Era a noite de Páscoa e Jesus havia se reunido com os discípulos porque havia pedido ao Pai Celestial, antes do regresso ao trono superior, na governadoria da terra, Jesus haveria de passar por aquela dificuldade, aquela prova do sacrifício, a fim de nos mostrar e de dar testemunho do amor que o ligava com Deus, nosso Pai Celestial. E seria este mesmo amor a senha que nos conectaria uns com os outros. E seríamos então, pois, conhecidos por discípulos desse Jesus, por muito nos amarem. Os meus discípulos, dizia o Mestre, serão conhecidos por muito se amarem. Estavam então ali eles reunidos, naquele momento da ceia pascal, e confraternizavam, haviam cantado, louvado a Deus. Jesus havia conversado com eles. E a fim de os prevenir quanto aos acontecimentos que sucederiam a partir daquele instante, dizia ele, foi para esta hora que eu vim. Porque o mundo não entendia o amor sem o testemunho, sem o sacrifício. E ele nos mostrava ser ele mesmo o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus verbalizada na sua voz, nos seus gestos, realizava Jesus durante aquele período todo que esteve conosco sobre a terra, muitas curas, muitos ensinamentos, cegos voltavam a ver, paralíticos ficavam de pé. Aquelas pessoas obsediadas encontravam refúgio na sua voz doce e serena, que revelava-lhes a libertação daquelas entidades perturbadoras que muitas vezes escravizavam as criaturas naquele período. E Jesus impunha as mãos e dizia aos seus discípulos, podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Naquele momento da última ceia, em que ele começava a revelar
já havia dito outras vezes a respeito do que ele haveria de passar para provar ao mundo que continuava amando a Deus sobre todas as coisas, mesmo a custo do sacrifício da sua própria vida, e nos convocava então a amarmos também uns aos outros, para que assim estivéssemos em comum união com ele. Convidava-nos então Jesus a essa experiência de amor. Dizia ele: podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais, se vos amardes uns aos outros, se perdoardes mutuamente os vossos erros, os vossos deslizes uns para com os outros, porque neste mundo não encontrareis a felicidade ainda. A felicidade é algo que se constrói. E assim Jesus começa a falar do testemunho que haveria de passar. Começa a dizer do sacrifício que haveria de ser preso, que seria escarnecido, julgado pelos anciãos da época, torturado, enfrentaria o flagro romano, seria escarnecido por muitos, haveria de ser preso e crucificado. Mas logo em seguida, 3 dias depois, ele demonstraria a vida prossegue, ressuscitaria e surgiria ao meio dos discípulos, mostrando que o mundo espiritual para o qual a sua mensagem direcionava a todos os corações que o ouviam a feição de um amigo divino, estaria agora, pois, aberto o reino celestial para cada um que buscasse seguir-lhe a mensagem de amor que deveríamos ter uns para com os outros. Ao dizer tais coisas, criou-se ali no colégio apostólico, entre os discípulos, uma expectativa muito grande. Aquela sensação de que perderiam ao amigo e que Jesus passava a dizer: mas não turbe os vossos corações. Eu vou adiante de vós, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou adiante de vós para vos preparar uma morada. E este caminho que eu vos aponto, vós já conheceis. Aquela tristeza que tomava conta daquele momento em que a confraternização, as músicas cessaram e a palavra de Jesus esclarecia do momento dramático que se aproximava de cada um deles. Tornou os corações ali entristecidos ao que o Mestre, buscando confortar cada um deles, mas ao mesmo tempo prepará-los para o testemunho, porque todo discípulo também é chamado ao testemunho. Jesus então diz: não turbe os vossos corações. Crede em mim, crede em Deus. Eu e o Pai estamos em perfeita comunhão. Vós sabeis o caminho, mas Tomé, desconfiado, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Agora há pouco mesmo disse que irias adiante de nós, e para onde o Senhor iria, nós não poderíamos segui-lo de imediato. Não sabemos, pois, para onde vós estáis indo. Como é que poderemos saber o caminho? O Divino Mestre então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Filipe então interroga: mas então, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: eu estou há tanto tempo convosco, e vós ainda não percebeis que o Pai está em mim, assim como eu estou nele. Eu vos tenho chamado de amigos, e não mais não sois meus servos, mas sois meus amigos, porque os amigos revelam o que sabem uns aos outros. E tudo que eu tenho ouvido do meu Pai Celeste, isso eu tenho dividido convosco. O que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que escuto do Pai Celestial. Isso eu vos tenho revelado. As obras que eu faço,
eu não as faço por mim mesmo, mas é o Pai Celeste que as realiza através de mim, nos levando mais uma vez à reflexão de quando o Divino Mestre dizia: sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço, ainda muito mais, se tiverdes fé, tal qual um pequenino grão de mostarda, direis àquela montanha: passa-te daqui para colar, e nada te parecerás impossível. Mas o coração dos discípulos estavam apreensivos. Aquela situação de perder o seu amigo, que convivera tanto tempo com eles, os deixavam assim, encabulados com aquela situação. Pedro se adianta para Jesus e conversa com o mestre a possibilidade de afastar aquele cálice, e Jesus repreende Pedro, dizendo: afasta-se de mim, Satanás, porque não sabeis das coisas que são de Deus. O que parece impossível para os homens, para Deus é perfeitamente possível. O termo Satanás, no sentido de adversário, não essa entidade que foram pintadas nas igrejas e criada no imaginário, como se fosse uma criatura destinada para sempre ao mal. Somos espíritos em evolução continuada. Nós somos chamados ao testemunho e a dar testemunho do amor. Pedro, então, conversando com Jesus, sentindo medo, fez a conexão com o mal. E Jesus, então, pede e diz para que se afastasse aquele adversário da mente de Pedro. E pergunta a Pedro: tu me amas? Voltando àquela palavra e aquele sentimento capaz de nos conectar uns aos outros, porque Jesus disse: se me amais, sereis meus discípulos e sereis um comigo, da mesma forma que eu sou um com o Pai Celeste. Então estaremos conectados com o Mestre, se aprendermos o sentido do amor. As nossas palavras falam daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amor, as nossas palavras seguirão neste mesmo diapasão. As nossas ações também nos conduzirão a este amor. O que o Espiritismo, então, nos revela: fora da caridade não há salvação. A caridade é, pois, o amor em movimento. Este amor, o qual todos nós somos chamados. Buscai o Senhor enquanto podeis encontrar. Mas onde encontrar Jesus? Ele mesmo nos disse: eu não vos deixarei órfãos. Mas todas as vezes que distribuirdes um copo d'água a alguém sedento no caminho, é a mim que estás fazendo. Todas as vezes que entregardes um prato de comida a alguém que tem fome, é a mim que estás fazendo. Quando visitardes um doente, quando fordes a uma penitenciária fazer uma visita, quando escutar alguém aflito, quando alguém sem esperança te procurar, a caridade da audição de alguém que possa lhe ouvir os testemunhos e as lutas, é a mim que estás fazendo. Por isso, amar ao próximo, porque o reino dos céus está muito próximo, está no coração de cada um de nós. Cede do sentimento o nosso coração, por isso o amor abre as portas para este reino. O que o Espiritismo nos revela: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações ou suas más tendências. Sendo assim, a reforma íntima que somos chamados nos colocará neste caminho que Jesus aponta como sendo Ele próprio o caminho que leva ao Pai Celeste. Como seguir Jesus na atualidade? Somos nós os trabalhadores da última hora? Estamos no mundo
para desenvolver uma grande obra de Deus. E perguntamos-nos, que obra seria essa? Qual a minha missão? Quem me revelará o que eu devo fazer no mundo? A obra de Deus, a grande obra de Deus no mundo, é a nossa transformação. Tudo que se encontra à nossa volta, a profissão que temos, a família onde nascemos, onde nós reunimos-nos com os nossos amigos, tudo é um papel de fundo para que possamos, então, desenvolver as perfectibilidades que estão ao nosso alcance, as muitas circunstâncias que surgem em nossa jornada, nos dão a possibilidade de nos tornar um ser melhor. O dia de hoje tem que ser melhor do que o dia de ontem. E ficamos a nos interrogar, tal qual Tomé fez o questionamento a Jesus, como seguir, pois, por este caminho. Jesus nos deixou todas as lições, os exemplos, as lições para vencer as nossas más inclinações, para nos livrar do mal que existe dentro de nós mesmos. Seguindo-lhe os testemunhos de fé, entendendo que estamos num caminho para a felicidade. E cada vez que nos livramos das preocupações materiais, em busca do tesouro espiritual, o qual Jesus nos revela, o homem, deixando para trás as preocupações da matéria e buscando as questões espirituais, estará, pois, reunindo um tesouro no mundo espiritual, nesse reino que nos aguarda. Qual, pois, o propósito de nossas vidas? A grande obra de Deus está na transformação de cada um de nós. E nós adentraremos nesse reino conforme a disposição para realizar essa transformação. Somos chamados nessas circunstâncias mesmos, as quais nós acabamos de dizer, a realizar a reforma íntima, a nos tornar um homem de bem. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, que faz nascer o sol sobre bons e maus, faz descer a chuva sobre justos e injustos. Sede, pois, vós, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nessa busca dessa perfeição, nesses momentos em que nos buscamos encontrar ainda os pontos falhos, ainda que carregamos, encontramos também a tolerância para com as deficiências uns dos outros. Porque se somos tolerantes e queremos que os outros nos entendam as fraquezas, devemos, pois, dar nós o primeiro passo para entender as dificuldades do convívio que temos com os outros. Já que o reino dos céus está aberto à nossa frente e inicia na construção íntima de cada um de nós, em nosso próprio coração, o caminho que trilhamos é o caminho da reforma íntima. Não há outro caminho, senão seguir os ensinamentos do Divino Senhor. Esse amor que Ele nos manda, que venha dirigir a nossa vida, é uma fonte luminosa na nossa estrada. Nos tornar, pois, um homem de bem, para ser, então, bem-aventurado. À medida que a criatura vai se desmaterializando, deixando de dar importância aos tesouros terrenos, cada vez mais importância ela dará às suas conquistas morais. Porque evolução espiritual equivale a dizer evolução moral. Vencer essas inclinações negativas é o nosso grande desafio para nos tornar, pois, este homem de bem. Realizar a princípio
a vontade de Deus na terra, como é feito nos céus. Em oração do Pai Nosso, nós todas as noites repetimos isso, sem compreender talvez a extensão, para que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebam, o próximo está sempre próximo. Nós não sabemos identificar quem são os nossos familiares, quem são os nossos amigos que cruzaram a nossa estrada, quem é a pessoa que nós escolhemos para o matrimônio, para nos reunir em matrimônio. Quem são os filhos que nasceram em nosso teto? Mas o Mestre sabe e colocou ao nosso lado, próximo, em nossa estrada, aquelas criaturas às quais nós precisamos reatar laços do passado. Daí as dificuldades neste caminho, os tropeços, as lutas, as dificuldades, mas devemos entender que o tropeço ainda mesmo nos impulsiona para a frente. Importa não ficar parado. Quando Jesus curava, ele dizia: vai e não tornes mais a pecar, para não te acontecer coisa pior. Cabe um raciocínio sobre isto, neste caminho que estamos trilhando, sobre a face da terra, que nos recolhe qual escola bendita, para nos aprimorar a alma, para nos fazer crescer em bondade e em benefício, neste caminho em que buscamos a felicidade, a nossa felicidade, segundo Emmanuel, tem o tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. Nesse contexto, entendemos que o próximo é o caminho também que nos eleva à compreensão deste amor ao qual somos chamados. Somos, pois, convocados pelo Senhor para combater o bom combate, para não esquecer a tarefa que temos no mundo, a de nos melhorarmos pouco a pouco. Com certeza, ficamos a refletir, se o Pai Celestial quer coisas boas para nós, se assim como Tomé pergunta a Jesus, não sabemos qual o caminho nos aguarda, para onde tu vais, Senhor, mas temos a certeza de que para onde iremos, seremos felizes. Porque Deus, nosso Pai, prepara para nós este caminho de felicidade. E a cada vez que desdobramos uma mensagem do Evangelho, enxergamos agora segundo as lentes da experiência que detemos. Essa mesma experiência que nos enriquece a vida, que permite que nós nos tornemos, assim, criaturas melhores. As lutas, pois, que surgem em nossa jornada, nos faz perceber a verdade mais de perto. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Mas nos libertará de quê? Nos libertará de nós mesmos, dos erros que viemos repetindo em várias e várias reencarnações e outras vidas passadas, vimos caindo nas mesmas tentações. Mas conhecendo, pois, essa verdade que nos liberta, encontraremos o caminho para ser feliz. Mas o que vem a ser trilhar esse caminho? Todos os lugares são consagrados ao serviço divino. Não existe limite entre a igreja e a oficina. Não existe barreira entre o centro espírita e o nosso local de trabalho. Nós temos colhido frutos amargos de sofrimento, porque não ainda compreendemos a necessidade
de sermos bons o tempo inteiro, em dia de sol ou em dia de tempestade. Devemos buscar a perfeição, melhorar a nós mesmos, porque temos dificuldade de melhorar a nós mesmos. Qual seria, pois, a pretensão de querer melhorar o outro? A cada um cabe a tarefa de vencer as tentações que traz em si e melhorar pouco a pouco espiritualmente. Por isso, o mandamento de amar ao próximo. A salvação não é algo mecânico. Não é alguma coisa em que nós dizemos, acredito em Jesus, estou frequentando a casa tal, ou estou ligado a uma corrente religiosa, e justamente por isso já estaremos salvos, não. É preciso, pois, como no festim das bodas, estar trajando a túnica nupcial. Jesus nos conta essa passagem. Numa festa de bem-aventuranças, no festim das bodas, aquele senhor percebe alguém que ali havia adentrado, sem estar trajando a túnica nupcial. Ele então pergunta, como é que tu entrastes aqui, sem estar vestido apropriadamente? Ele fica sem resposta, e ele então é colocado para fora. Nesta parábola, a nos mostrar é necessário estarmos vestidos adequadamente para podermos desfrutar do festim das bem-aventuranças. Nesta parábola, assim como em tantas outras, do caminho, como aquele do semeador que sai a semear, parte da semente cai sobre a estrada, outros sobre as pedras. Algumas aves do céu vêm e comem a semente que caíram ali sobre a estrada. Aquelas que caíram sobre as pedras nascem rapidamente, mas o sol das dificuldades vem e queimam. Outras caíram sobre os espinheiros, e os cuidados do mundo, as ilusões do mundo são esses espinhais que muitas das vezes nós adentramos inadvertidamente, sem pensar, e de vez em quando nos sentimos sufocados pelas preocupações do mundo, esses espinheiros que vão se adensando e crescendo à nossa volta, e de repente nos sentimos perdidos. É quando surge o bom pastor a nos chamar pelo nome. Há aquelas sementes que caíram em terra fértil, e essas cresceram e deram frutos, 70 por 1, 100 por 1. Como será os frutos que surgem em nossas vidas através das nossas palavras, das nossas ações? Como as pessoas saem da nossa presença? Se sentem melhor depois de uma conversação conosco? Ou se saem mais apreensivas? O nosso coração deve ser, pois, então, uma sala iluminada a receber os nossos amigos. Com toda a sinceridade que dispomos, devemos estar, pois, então, abertos a ouvir o companheiro necessitado da jornada. Somos tão instrumentos de Deus. A semente do Evangelho, quando cai em nossos corações, frutesce. E, de repente, em nossos galhos, em nossas mãos, em nossas palavras, em nossos pensamentos, eis que surgem frutos. Glória a Deus por isso. Porque assim Jesus nos ensinou. Porque os homens, vendo as vossas obras, glorificarão a Deus. E nós nos sentiremos felizes por estar servindo a Deus no local onde Ele nos fez nascer, crescer, trabalhar. Não importa o serviço para o qual fomos chamados. Nós é que precisamos valorizar o nosso ambiente de serviço, o nosso local de trabalho, dar a devida importância à oficina para a qual nós somos chamados a servir em nome do Senhor. Fomos convocados para este lugar
não tão somente para falar de Jesus, repetir versículos, fomos chamados a esse lugar para florescer ali, para que nosso exemplo seja motivador para os outros, o que nos leva a uma reflexão de uma história que vamos buscar rememorar do livro Jesus no Lar, quando numa daquelas reuniões que Jesus participava na casa de Simão Pedro, contou-nos ele uma palavra, uma mensagem. Dizia que um homem fora admitido numa oficina e tanta era a vontade dele de servir a Deus, que ele o tempo todo falava das lições do Evangelho. Mas o dono e o patrão daquela oficina era um homem cético, dedicado tão somente ao trabalho e aos lucros aferidos do seu ofício. Incomodava ver o seu funcionário falando em Deus, falando de Jesus, o tempo todo no Evangelho. Mas chamou aquele homem algumas vezes e disse: olha, aqui é lugar de trabalho. Se você quer falar em Deus, tem que ir para uma igreja. Aqui não é lugar de falar em Deus. Aqui você está sendo pago para trabalhar. Ele ficava assim, chateado com aquilo, e voltava aos seus afazeres, mas quando tinha oportunidade, eis ele falando de novo em Jesus, falando no Mestre, o que deixava aquele dono da oficina, naquela empresa, muito enraivecido. Chamou ele várias vezes, e ele, por ser dedicado à divulgação da palavra, pensou consigo: antes que esse patrão me mande embora, eu vou procurá-lo e pedir que ele me dispense, porque eu desejo servir a Deus, servir a Jesus. Eu quero falar de Jesus, eu quero viver pelo Evangelho, eu quero ir às igrejas, eu quero falar nas praças públicas, quero ser um trabalhador do Evangelho, quero servir a Jesus. Fez as suas orações naquela noite, disposto a procurar o patrão no dia seguinte, para seguir, então, com o seu propósito de servir a Deus e servir a Jesus, nosso Mestre querido. Feitas as suas orações, rapidamente ele adormeceu e teve um sonho muito significativo. No seu sonho, Jesus aparecia para ele. Aproximava-se dele, de olhos lacrimosos. E ele, então, ajoelha-se aos pés de Jesus, contemplando-lhe os olhos lúcidos, e diz: Senhor, eu agradeço a tua presença em meu lar. Me ajoelho agora em espírito e prometo dedicar a minha vida à divulgação do teu evangelho. Não mais tolerarei homens céticos que duvidam da sua palavra, que me impedem de falar do teu evangelho. Mas notando que Jesus trazia uma nota de tristeza no olhar, começa ele, pois, a dizer: o que te entristece, Senhor? Fala-me, para que eu possa, se eu puder fazer alguma coisa. E Jesus, então, olhando profundamente no olhar daquele homem, diz: eu sei que tu és um servo fiel, mas eu não pedi para ficar tão somente na superfície das palavras, na divulgação. Eu peço os teus testemunhos. Este irmão que hoje está à frente da oficina é um homem cético e não está aberto a ouvir a mensagem do Evangelho. Mas eu te peço mais do que palavras, eu te peço que dê o exemplo, que o seu trabalho honesto traga dignificação ao seu serviço, a sua atenção, dê importância àquilo que você faz na oficina. E este próprio patrão questionará o que traz de tanta alegria no coração deste homem que o permite trabalhar
aceitar o cansaço do dia a dia e ainda assim voltar com um sorriso nos lábios, sendo digno e honesto. Volta à oficina de trabalho. Eu te peço muito mais do que as palavras. Eu te peço o teu testemunho. Ele acorda no meio da noite, banhado de suor e lágrimas, daquele encontro e percebe que aquele patrão não teria oportunidade nenhuma de ver falar de Deus, senão pela sua presença e pelo seu testemunho. Aos primeiros raios de sol do dia, ele se apronta, vai até a oficina. E o patrão, que não mais tolerava aquela impertinência daquele empregado que buscava falar o tempo todo no Evangelho, deixando de lado o serviço, já tinha ali, pois, os papéis do RH para que ele assinasse, que fosse logo dispensado. Mas o moço entra com atitude de humildade, pede desculpas ao patrão e promete a ele que ele iria desenvolver o melhor dele, daria o melhor de si naquela oficina de trabalho, se ele permitisse que ele continuasse naquele serviço. Ele não mais falaria a respeito do evangelho no local de trabalho, mas a sua vida ali, a seu exemplo de dignidade, de honestidade, falaria por ele. Nós somos chamados por Jesus a dar o nosso testemunho de honestidade, de dignidade, de serviço, de transformação moral, onde quer que nós fomos chamados, vencendo as nossas imperfeições, porque é o amor que nos conecta com Deus. Nós somos chamados, verificamos calamidades, verificamos ao longo dos séculos muitas lutas, muitas deficiências, muitos dissabores, muitas intrigas, mas nenhum tio das palavras do Divino Mestre foi modificada. Aliás, cada uma delas ganharam maior compreensão à medida que nós vamos amadurecendo. As lições do Evangelho vão nos tornando mais doces, mais amadurecidos. Buscar santificar a si mesmo neste caminho, na busca da verdade dentro da vida, nas muitas existências, vamos crescendo pouco a pouco na compreensão das leis que nos regem a vida. Somos chamados diariamente a enfrentar as nossas próprias fraquezas e a crescer. E nesta reforma íntima, pouco a pouco, passo a passo, vamos nos santificando. Entender, pois, o significado daquelas palavras que Jesus também nos traz quando diz: tudo que fizerdes contra mim. Isso ele testemunhou, abraços abertos na cruz, no momento em que ingressava novamente no reino celestial, perdoando os inimigos e os algozes naquela hora, dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, dando-nos o maior testemunho de perdão e de amor para com os inimigos, mesmo aqueles que desconhecem a verdade na vida, estão longe do caminho que ele ainda estava nos apontando. E a cruz do Divino Mestre parecia mesmo uma seta a apontar para os céus. Este caminho que buscaríamos a trilhar e que somos chamados neste crescimento diário, identificando as fraquezas e vencendo-as no dia seguinte, passo a passo, a essa escalada que nos ergue às alturas. Esta altura moral, que significa crescimento espiritual. Somos convocados o tempo todo a combater este combate
que se trava dentro de nós, não é fora de nós, mas dentro de nós. O Divino Senhor disse, certa feita, tudo que fizerdes contra mim, no sentido de a dificuldade de se perdoar os erros de um espírito já que se santificou. Refletamos nesse sentido uma pessoa que conseguiu atingir determinado grau de elevação moral. Quando ele erra, sabendo do erro que está fazendo, quando ele já se alcançou determinada evolução espiritual e vem cometer um erro nesse sentido, o erro cometido por alguém que já alcançou certa santificação, ou seja, o erro cometido conscientemente, não há atenuantes para o fato. Haverá, pois, de colher frutos daquele deslize planejado. Nesse sentido, Jesus fala: buscai santificar a si mesmo pelas obras que praticais, pelas palavras que dizeis uns aos outros, pelas obras de caridade. Encontrareis evolução espiritual. Somos convocados a ser brandos e pacíficos, a fim de encontrar significado no sermão das bem-aventuranças. Somos convidados a este crescimento, que não encerra-se nunca, porque a evolução se perde na eternidade. Viemos ao mundo, retornamos ao plano espiritual para aprendermos a ser felizes, para aprendermos a nos amar uns aos outros. E quando nos amamos uns aos outros, nos conectamos com Jesus e nos conectamos com o Pai Celestial e entendemos o real significado da palavra felicidade. Para encerrar aqui as nossas palavras e deixar um grãozinho de reflexão. Estamos no mundo para aprendermos a ser felizes. E numa mensagem da psicografia de Chico Xavier, que fala sobre alegria, essa alegria que devemos ter, embora em qualquer lugar de luta que estejamos. Alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Por toda parte desabrocham flores, por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia. E abençoe e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Que a nossa jornada sobre a terra, que possamos encontrar o caminho da verdade na vida, para o qual todos nós somos chamados. E se somos nós os trabalhadores da última hora, se somos todos nós convocados a seguir Jesus e a combater o bom combate, que a nossa presença seja a presença da alegria na vida dos outros, que possamos dar a nossa contribuição, porque o mundo nos recolhe e nos favorece o aprendizado, e temos que deixar a nossa contribuição neste mundo
assim como o divino Senhor nos disse: eu sou a videira, e vós outros sois os galhos. E se estiverdes, permanecerdes em mim, dareis frutos em vossos galhos. Mas se romperdes, se te afastardes de mim, sereis tal qual galho, caído sobre a terra, seco, sem poder crescer fruto algum. Estejamos, pois, ligados, permanecendo com Jesus em todas as nossas atitudes da vida. Perguntarmos a nós mesmos como Jesus agiria. Este é o farol a nos guiar. Nossas ações, as nossas decisões nos levarão a um lugar de felicidade ou a um lugar de sofrimento. Com a medida com que medirdes, sereis também vós medidos. Então a justiça se encontra em nossas mãos. Ser feliz ou infeliz é, pois, decisão nossa. Trilhar por este caminho, em busca da verdade na vida, só nos aponta a Deus, nosso Pai, neste festim de alegrias e felicidades, que nos recolherá e nos reunirá a todos no plano espiritual, quando nos retornar no festim das bodas do reencontro, nos sentiremos bem-aventurados, se houvermos cumpridos na terra a vontade do Pai Celestial, tal qual ela é cumprida nos planos superiores, na vida espiritual. Agradeço a oportunidade de trazer aqui alguma contribuição singela para as nossas reflexões, que possamos, pois, de mãos dadas, junto ao nosso próximo, mais próximo, trilhar por este caminho de verdade e vida. Agradeço a todos a oportunidade e que Jesus nos abençoe a todos. Meu caro Wesley, nós que agradecemos, tá, por essa belíssima reflexão, que certamente vai fazer com que todos nós tenhamos uma ótima noite, né? Palavras estas que vão certamente nos proporcionar, né, assim, uma noite também de ricas reflexões. Tá? Que o Pai do Céu te abençoe, continue ensinando. Obrigado, Cláudio. Continue nessa caminhada, levando essa mensagem de reconforto, de lembrança das mensagens de Jesus a todos os corações que precisam. Tá? Muito obrigado, companheiro. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado. Meus queridos Obrigado. amigos, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando mais esta palestra do nosso canal Espírita Seja. Agradecemos profundamente a presença de todos e que possamos continuar divulgando o nosso canal. E encerrando a nossa atividade, nós vamos agora nos preparar através da prece sincera e singela, buscando nos conectar com os benfeitores espirituais, nesse momento de profunda harmonia, envolvidos pela mensagem sublime que Jesus nos legou de nos amarmos uns aos outros, de construir a paz dentro de nós e não buscá-la no mundo. Sabemos, Senhor, que vivemos momentos conturbados. Sentimos que a embarcação da vida se move de forma apressada e às vezes torturante. Mas sabemos, Senhor, que Tu estás no leme. E isso nos traz reconforto e consciência plena de que vamos chegar no porto seguro. Auxilia-nos, Senhor, com as luzes dos Seus ensinamentos, e que os nossos corações possam estar abertos para receber esta luz e fazer com que ela se irradie aos corações daqueles aflitos
que se aproximarem de nós, que possamos, nas nossas palavras, nos nossos exemplos, ser o reflexo do seu amor, para que todos que se aproximarem de nós possam sentir a sua presença. Pedimos, querido amigo, que o seu amor possa agasalhar os corações daqueles que vivem aflitos, ansiosos e angustiados. Que a sua paz possa acalmar e acelerar os espíritos dos desconfiados, dos descrentes, daqueles que tateiam na escuridão de si próprios. Que de nossa parte, Senhor, que já encontramos nos seus ensinamentos o achote a iluminar o nosso caminho, que possamos seguir em frente, confiantes, na certeza que está sempre conosco e de que nada nos faltará. Querido amigo Jesus, com os corações repletos de alegria, pela oportunidade singela desta noite, encerramos este trabalho, rogando que a sua paz e o seu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos Obrigado. E queridos irmãos, uma boa noite a todos. Meu amigo Wesley, muita paz. E que Jesus permaneça sempre conosco. Um abraço a todos. E até sexta-feira com mais uma palestra no nosso canal e que será divulgada para todos. Muita paz.